Fala pessoal, tudo bem? Rafa Volsi novamente. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre algumas utilidades aqui do FMC. Alguns recursos um pouco mais avançados e alguns recursos não tão avançados, nada demais, nenhum segredo, mas que às vezes é ignorado aí pela maioria dos usuários, beleza? Então, antes da gente começar, não esquece, se inscreve, compartilha, deixa teu like. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, comente. Eu faço questão de responder todo mundo, beleza? Então, vamos lá começar a nossa segunda parte aqui do FMC. Eu já fiz um vídeo, o card está aparecendo aqui em cima. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que é possível criar praticamente qualquer ponto no FMC. Tem várias formas da gente fazer isso. Por exemplo, uma delas, vamos supor que eu queira um fixo aqui, ó, um ponto entre a posição Moscou e a posição Dejan. Eu quero que ela seja 5 milhas antes de Dejan, por exemplo. Eu vou pegar a posição Dejan barra menos 5, tá? Ou seja, Dejan menos 5 milhas. Vou jogar aqui em cima de Dejan. Pronto, ele já criou um novo fixo aqui em Dejan. Beleza? Isso é bem simples e é útil quando você precisa criar um fixo. Por exemplo, no vídeo do cruzamento da cordilheira que a gente fez, eu criei exatamente um fixo dessa forma lá, que é o ponto onde você retorna para o seu, para sua, caso você tenha uma falha de motor, né, o ponto onde você retorna ou o ponto onde você prossegue. A gente cria um ponto dessa forma. Porém, eu posso criar um ponto fora da minha rota também. Por exemplo, vamos supor que daqui para frente, ó, a partir de Moscou, eu queira voar paralelo à minha rota aqui, ó, por alguma formação, por exemplo, ou às vezes o controle te faz uma vetoração e você não quer perder o teu profile vertical. Então você pode criar mais ou menos o que o controle vai fazer para você. Então vamos supor que a partir de Moscou eu quero voar até mais ou menos um ponto por aqui assim, ó, no través de Ospen, paralelo à nossa rota. Então eu vou pegar Moscou, vou colocar qual radial de Moscou eu quero sair. Então vai ser a 208. Não pus barra ainda, ó, 208. E qual a distância que eu vou voar nesse fixo aqui, a partir desse fixo. Então, Moscou, após Moscou, eu vou voar mais ou menos 35 milhas. E aí eu jogo aqui em cima de Moscou e executo. Aí, a partir daqui, eu posso, por exemplo, pegar a próxima posição, que seria Mávigo, e jogar para cá, ó. Pronto, eu criei um novo ponto da minha rota. Isso também vai ser útil caso você vá executar uma saída, ou uma star, ou até mesmo um procedimento de aproximação. E quando você inserir esse fixo no seu FMC, por algum motivo ele não identifica, ele não exista, tá? Por exemplo, vamos pegar um fixo qualquer aqui da nossa rota. Por exemplo, vamos supor que a gente precise voar essa posição aqui, ó, o PRIS, tá? E aí, por algum motivo, eu digito lá no meu FMC e o PRIS não aparece no meu database, né? O que eu posso fazer? Eu posso, a partir de Dejan, criar essa posição OPRIS, tá? Então eu sei que a partir de Dejan, o head é 172, ou seja, o curso saindo de Dejan é 172 e ele está a 8 milhas de OPRIS. Então eu posso vir aqui, deixa eu fechar isso. Vamos colocar Dejan 172 barra 8 milhas. Vou jogar aqui em cima. Executo. Por acaso a gente está voando exatamente Dejan, tá? Essa posição OPRIS. Ele não vai ficar com o nome OPRIS, porém, porque é uma posição de usuário, né? Porém, essa posição aqui ela coincide com a posição OPRIS. Ó. A gente vai passar por OPRIS aqui com certeza. Vamos pegar outro aqui que essa ficou muito fácil, ó. O controle, por acaso, manda a gente voar DTOG e essa posição não existe no nosso FMC. Então, a partir dessa posição que eu criei, que é o PRIS, head 171, 13 milhas para DTOG. Então, eu posso criar um fixo também a partir de uma posição que eu já acabei de criar. Ó. 171. E quantas milhas são mesmo? 13 milhas. E jogo para cá. Olha lá. Criou aqui. Executo.
E aí depois eu posso emendar minha navegação aqui com o próximo fixo que a gente for voar. Vamos supor que seja Mávigo, tá? Então eu estou voando em El Neve. Logo que chegar nesta posição Dejan 2, que é o Pris que eu criei, eu vou voar para essa nova posição que é Detog, apesar de não estar com o nome aqui, e depois eu volto para minha rota, tá? Então, lembrando, você pode fazer isso só para criar um perfil para você não perder a tua navegação vertical. Você pode criar caso não exista o fixo no teu database, às vezes acontece, tá? Ou se você quiser criar alguns pontos de referência para você fazer um desvio, para você fazer até um circuito visual, por exemplo, não é o recomendado, mas daria para fazer dessa forma também, tá? Por diversão daria para fazer. Não se faz, mas daria para fazer também. Vamos aproveitar aqui, ó, eu vou colocar esse avião em órbita agora, para a gente falar de mais algumas coisas. Então vamos supor que aqui na posição que eu criei Dejan 03, eu queira fazer uma órbita ou o controle solicita uma órbita, tá? A gente vai clicar aqui em Hold, e aí tem duas opções. A primeira é Present Position, ele vai criar uma órbita imediatamente, e aí você pode definir aqui, por exemplo, não, o controle pediu com curvas à esquerda, posso trocar aqui, tá? Ou, deixa eu sair dessa órbita já. Ou, por exemplo, o controle peça uma órbita aqui na posição Dejan 03, né? Ou qualquer outra posição, Mávigo, por exemplo. Então eu vou vir aqui em Hold, vou pegar a posição que eu quero, Dejan 03, e vou criar a minha rota. O inbound que eu quero, vamos supor que seja 200, posso pôr aqui também, ó. Tá? E aí ele vai entrar em órbita aqui. Ele já vai calcular a entrada e a saída de órbita, ele já vai reduzir para a melhor velocidade de órbita e ele vai te dar aqui a informação de quanto tempo você tem de espera, tá? No caso aqui a gente tem 45 minutos e a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho também. Para sair da órbita tem duas formas. Ou você clica em Exit Hold e aí ele vai completar a órbita que ele tiver. Por exemplo, se eu estiver aqui na perna de afastamento, ele vai completar. E aí quando ele rebloquear o fixo, ele vai sair da órbita. Ou simplesmente eu posso pegar o próximo fixo e jogar para cima. E aí eu automaticamente saio da órbita também direto. Isso vai acontecer quando o controle falar abandone a órbita e voe para de tal lugar. Pronto. Simplesmente você pode fazer isso, tá? Bom, então a gente está em órbita aqui, ó, e está dizendo aqui para mim que eu tenho 46 minutos de espera, tá? Eu posso ficar esperando 46 minutos antes de prosseguir para o meu destino, ou a partir que esse 46 minutos acabar, daqui eu não consigo mais ir para o meu destino, eu tenho que ir para o meu alternado, tá? Na verdade, sim, zerou a tua espera, você vai ter combustível para ir até o seu destino e alternar e pousar no mínimo, beleza? Então, eu posso ficar 46 minutos esperando aqui em órbita sobre Dejan para seguir para o Santos Dumont, tá? Por que 46? Porque lá no começo do voo, eu coloquei que a minha reserva era de 3. Cadê, ó? Minha reserva aqui, deixa eu achar, 3.1, tá? Eu coloquei esse valor de reserva. Eu abasteci um pouquinho mais do que esse block fuel aqui, tá? Eu tenho um pouco mais de combustível do que o block fuel, porque eu coloquei um pique extra aqui, ó, que é combustível solicitado pelo comandante. Então eu coloquei um pouco mais aqui. Por isso que eu tenho um pouco mais, eu estou bem tranquilo aqui de órbita. Eu tenho 46 minutos tranquilo de espera. Senão eu teria bem menos. Eu teria algo em torno de 15 minutos, que é normalmente essa contingência aqui de 15 minutos, tá? Porém, vamos supor que você não consegue pousar no Santos Dumont, mas você vai pousar no Galeão, que é do lado, para a empresa é melhor, para você é melhor, para os passageiros é melhor. Quando eu informei aqui que eu tenho 46 minutos, eu estou considerando que eu vou para Guarulhos, tá? Como que eu faço então se por acaso eu quiser alternar, quiser mudar o meu alternado? Eu vou vir aqui em Route, eu vou vir aqui em Alternate Destination, e aí eu posso colocar aqui o alternado que eu quero. Então vamos supor que eu quero ir pro Galeão. Tá lá, ó. No Galeão, caso eu precise alternar o Galeão a partir de agora, a partir deste momento, se eu precisar alternar o Galeão, eu vou pousar lá com 5.1, tá? Eu vou gastar só 200 quilos. Por quê? Porque eu já estou praticamente para descer aqui, ó. Já estou praticamente para descer.
Então eu vou gastar praticamente 200 quilos. Claro, vou colocar um pouco mais, vamos supor que a gente gaste 300 quilos aqui para alternar o galeão, certo? Sendo que eu vou gastar 300 quilos para o galeão e eu preciso manter ah, essa reserva aqui para caso eu tenha algum problema lá no meu alternado também, né? Se eu chegar no galeão e precisar remeter, por exemplo, alguma coisa do tipo, então é bom que eu tenha um pouquinho mais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar quanto que eu preciso, que são os 200 quilos, tá? Vou somar uma tonelada, que é equivalente aqui a esses 30 minutos que eu quero levar comigo para o galeão. E vou colocar ainda mais uma contingência aqui de 15 minutos, tá? Então eu vou colocar 1,5 tonelada mais 200 quilos. Beleza? É o que eu vou gastar. 1,7. Esse é o combustível que se eu precisar, no mínimo, eu chego no galeão com tranquilidade, considerando ainda 30 minutos de tanque e mais 15 aí para uma eventualidade. Se você quiser deixar um pouco mais, melhor ainda. Aí você faz a tua conta aqui e coloca. Mas basicamente, para cumprir a regulamentação, eu precisaria de 1,7 combustível para ir para o galeão, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha página Performance e vou trocar aqui a minha reserva para 1,7. Que agora eu sei que quando eu tiver com 1,7 e eu tiver nessa posição que eu estou aqui ainda, se tudo der errado, eu vou chegar no galeão, eu vou pousar no galeão, tá? Então eu vou voltar aqui para hold, ó, e olha só, agora eu tenho 1h26 de espera, porque eu alternei coloquei outro alternado, né? Se fosse ao contrário, puta, não vai dar para alternar galeão, mas eu tenho 1h20 ainda, vamos ver, puta, eu vou precisar alternar Vitória, por exemplo. Eu vou vir aqui, vou colocar Vitória. E aí eu vou ver, ó, para Vitória saindo agora, eu vou pousar lá com 4,4, ou seja, eu vou gastar basicamente 900 quilos, 1 tonelada. Eu vou sempre roubar para mim, vou arredondar para mim. Então eu vou gastar 1 tonelada para ir para Vitória, certo? 1 tonelada mais 1 tonelada, porque eu não sou bobo, eu vou levar esses 30 minutos comigo. Então 2 toneladas mais 0,6. 2,6 toneladas eu chego em Vitória. Então vou vir aqui de novo, Performance, e vou alternar agora meu alternado para Vitória, 2,6. E agora eu sei que alternando Vitória eu tenho 55 minutos de espera, tá? E assim por diante. No caso aqui a gente vai prosseguir para o Santos Dumont. Vamos prosseguir, aliás, para o nosso alternado Galeão. Deixa eu colocar aqui de novo, ó. Um outro detalhe que a gente tem aqui ainda, eu vou clicar aqui, ó, e ele tem esse Missed Approach. Então, ou seja, ele ainda considera que se eu arremeter, se eu estiver lá chegando para o Santos Dumont, arremeter e ir para o Galeão, eu posso colocar aqui o Missed Approach e eu vou gastar mais ou menos 600 quilos para uma arremetida, tá? Ou você pode já colocar uma arremetida no seu alternado e aí você coloca um pouco mais de combustível no bolso ainda, beleza? Então, vamos supor que para o Galeão, considerando uma arremetida, eu preciso de 4,5. Eu estou com 5,2, são 700 quilos, mais 1 tonelada 1,7, mais uma sobrinha aqui que eu vou levar comigo. Vamos para 2,3, certo? 2,3. Então vamos lá em Performance. 2,3 é o que eu quero de alternado para ir de combustível para ir para o Galeão, caso eu precise a partir deste ponto. Então eu tenho 1 hora para ficar aqui esperando. Se em 1 hora eu ainda não tiver condições de seguir para o Santos Dumont, significa que eu consigo chegar no Galeão, eu consigo arremeter e eu ainda vou ter mais ou menos uns 40 minutos de combustível sobrando, tá? Então fica bem tranquilo, bem confortável aqui. Óbvio que normalmente na vida real a gente só vai chegar aqui em zero se realmente for algo muito emergencial, ou for uma condição que você sabe que não vai ter problemas, tá? Que não é uma condição meteorológica, que vai ser muito duradoura. Você pode até zerar aqui e seguir para o teu destino. Caso você precise arremeter, você ainda está tranquilo. Porém, você já compromete a tua ida lá para o teu alternado. Certo? Então é isso que eu tenho para falar sobre órbita e sobre alternados. Bom, como a gente decidiu então que nós vamos alternar de Santos Dumont pro Galeão agora, eu vou ter que vir aqui em Route, na página 1, e alternar o meu destino aqui, ó. Eu vou colocar então Galeão.
Para quê? Para que eu consiga ter aqui na página Arrival as chegadas do galeão e os procedimentos de pouso lá. Bom, inseri então aqui a minha nova chegada lá no galeão, tá? Aqui vai ser o T-Bone 2 Alpha com ILS para a pista 10 lá. Estou ciente dessa informação. Vou pegar aqui então a partir do começo da minha chegada agora e vou jogar aqui para cima, tá? Para tirar a descontinuidade e aí eu vou fazer a chegada. E aí, aproveitando que a gente está aqui na página Legs, ó, eu consigo ver qual horário eu vou passar em cada fixo desse aqui. Ó. Se o controle perguntar, por exemplo, qual que é o teu estimado em Vacube, eu clico aqui, ó, e eu sei que Vacube vai ser 17:06. Claro que eu estou no horário do simulador, então você tem que ver se o teu horário bate com a vida real. Se não, você faz sua conta. Ó. Vacube são, a partir de agora, mais 15 minutos. Então eu falo para o controle, o horário real mais 15 minutos é o meu estimado lá em Vacube, tá? Se por acaso o controle virar para mim e falar assim, tem como passar em Vacube às 17:10 para sequenciamento? Aí você pode vir aqui em Progress, vamos pegar Vacube, ó, levar Vacube aqui para a linha de baixo, vou para a página Progress, página 3, e aqui em RTA, que eu já estava com o T-Bone, eu vou colocar Vacube, tá? Ele está dando para mim lá, 17:06, horário que eu vou passar. Aqui o horário mais cedo que eu consigo passar e aqui o horário mais tarde que eu consigo passar. Então, se ele pediu para mim 17:10, eu coloco aqui e pronto, ó, o avião já reduziu a velocidade e ele vai manter a velocidade necessária para passar aqui em Vacube às 17:10, tá? Ele está mantendo aqui a velocidade, 17:10 vai ser o meu estimado lá em Vacube. Se eu quiser apagar, só vir aqui tirar e executar. Certo? Então essa é a página RTE Data e essa aqui é a página RTA. RTA, tá? Que é onde você consegue colocar o horário que você vai passar. A gente vai descer aqui mais 30 milhas mais ou menos. Vamos vir aqui na página Descent. Tem um botãozinho aqui Descent Now. Se eu clicar ele já vai calcular a descida a partir de agora, tá? Não é o que eu quero. Mas tem a página Forecast. Aqui na página de Forecast da página Descent é onde a gente vai incluir o nível de transição, que normalmente ele vem 180 por padrão, você pode mudar aqui caso ele seja 180. Você pode incluir se você vai utilizar o T-ICE ou não, ISA Deviation e QNH. E aqui altitude e velocidade de ventos, tá? Para que serve essa página? Para o teu avião calcular melhor a tua razão de descida, considerando que ele vai encontrar vento, considerando que ele vai fazer um reajuste de altitude de acordo com o QNH para o QNE que você está voando, ou seja, está com 1013, se lá no Galeão está 1023, por exemplo, você tem 10 HPAs, são basicamente 300 pés de diferença, ele vai calcular isso, tá? A temperatura não é tão importante, mas aqui também tem um erro comum que a galera faz, que é colocar a temperatura do campo aqui, tá? Não tem problema, não vai fazer tanta diferença, mas o que ele está te perguntando aqui é ISA Deviation, tá? Eu vou parar o simulador um pouco aqui. Aliás, ó, vamos fazer o seguinte, órbita na presente posição, next hold, present position, executa. E aí dá pra gente falar disso aqui também. Vamos vir aqui em Descent, Forecast. Como que eu preencho isso aqui? Se você tiver conectado aí, tiver configurado, se você der um request aqui, ele vai te colocar os ventos aqui, tá? Tem dois pontos. O meu não tá funcionando, depois eu vou ver isso. Mas se você colocar, ele vai puxar aqui 3 pontos sempre iguais. Vamos supor que não seja o que você quer, você pode colocar aqui para ele, ó, eu quero 210, eu quero 150 e eu quero uma centena. Quando você der o request, ele vai puxar esses pontos aqui, tá? Se você deixar em branco, ele vai puxar, se não me engano, 350, às vezes níveis que está acima de você, por exemplo. Não é o que a gente quer. Para fazer isso manualmente, você vai precisar da navegação. Você vai vir aqui na parte de ventos, que está aqui, ó, Wind Information. E aí você vai pegar a partir do seu TOD aqui, ó, na sua descida, 3 pontos que te interessam. Então, 200, 150, que foi por acaso que eu falei, né? Quase que acertei. E 100.
E aqui tem os ventos. No 200, eu vou ter 225 com 10. Eu vou ter 217 com 2. Se o vento estiver calmo, não vai fazer praticamente diferença nenhuma, tá? E 118 com 2. Na vida real, eu diria que 50% dos pilotos preenchem isso aqui, tá? Não é tão comum. Vamos ver o QNH lá no Galeão agora. O ajuste lá no Galeão agora tá 1015, tá? E a temperatura 29 graus. Então, ISA no Galeão, que é nível do mar, seria 15. Para 29 são 14 graus, né? Então, o que muda aqui de ISA para a temperatura real são 14 com 1015. E aí, pronto, está preenchida a minha página Forecast. Se eu por acaso for utilizar o Ancient Ice aqui, ó, eu vou colocar o nível que eu vou utilizar ele. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou utilizar do nível 240 ao nível 190, que é comum ter bastante gelo nessa região. Ele vai considerar aqui também o gelo para a correção de rampa, considerando que o motor não vai estar mais tão em idle quanto estaria se tivesse com o Engine Ice off, tá? O que acontece? Quando você liga o Engine Ice, o idle do motor ele é um pouquinho mais alto, então a descida vai ficar um pouco comprometida também. Beleza? Então, estamos com nossas altitudes aqui inseridas, nosso forecast inserido. Vamos prosseguir aqui para o nosso pouso. Vou colocar aqui a altitude que a primeira restrição nossa aqui. Vou colocar um 70, eu não sei qual é, mas vou deixar isso aqui, ó. E vou sair da órbita imediatamente voando Mavigo. Executa. Outra coisa aqui do FMC na página Cruise, também tem na página Climb, quando a gente ainda não atingiu o nível de cruzeiro, é essa opção aqui de Engine Náutico. A maioria das pessoas não fazem simulação de pane no simulador, mas para que serve esse Engine Out? Isso aqui ele vai te mostrar qual que é a altitude máxima que você consegue voar caso você perca um dos motores. Então, por exemplo, se eu perder o motor esquerdo, ele vai me dar aqui ó, que a altitude máxima que eu consigo voar é 238, ou seja, 230, né? Com um N1 contínuo de 98.7, beleza? E o target speed é o que? 230. É a velocidade que eu inicio uma coisa chamada drift down, que é iniciar uma descida monomotor, quando eu perder o motor, eu vou trazer para 230 nós, vou colocar lá 230 na janela e vou iniciar a descida mantendo 230 nós. É a velocidade que eu vou voar mais longe possível, tá? Então, para isso que serve essa velocidade aqui do Engine Out, é para a gente fazer o tal do Drift Down, beleza? Outra coisa que a gente tem de útil aqui é a página Fix. Na página Fix eu posso basicamente fazer um highlight de qualquer fixo, né? Então, por exemplo, Ivrev, eu posso pôr aqui em Fix, e aí quando chegar em Ivrev, alguma coisa tem que ser feita aqui. Por exemplo, a gente pode utilizar isso para marcar o ponto aonde é a troca de frequência do controle, por exemplo, do centro para um outro, ou do centro para o controle. Você pode fazer isso para marcar dessa forma. Você pode calcular a partir de breve um raio qualquer. Então vamos supor que eu queira partir lá de baixo. Ó. Vamos colocar em breve, mas imagina que é um VOR qualquer. Eu quero saber qual é a distância da MSA a partir de breve. Né? Então eu ponho aqui 25 milhas. Ele vai criar um raio. Ó. Então vamos supor que isso aqui fosse uma área de MSA. Eu sei que a partir do momento que eu passar essa linha, eu estou na vertical aqui, estou dentro da área da MSA, tá? Também pode ser utilizado dessa forma. Outra coisa que eu tenho é o través, A-beam, tá? Se eu clicar aqui em A-beam, ele vai me dar um ponto de través aqui, ó, tá? Ele vai dar uma linhazinha saindo. Isso aqui vai ser útil, por exemplo, ó, deixa eu apagar esse aqui, e vamos pegar um ponto aqui na nosso voo. Vamos supor que por algum motivo, cadê nosso avião? Por algum motivo, o controle peça para você reportar no través de Juiz de Fora, tá? FRA. Claro, você pode colocar o NDB e aguardar, ou você pode vir aqui e escrever FRA
em fix. Ele já me deu aqui o NDB Juiz de Fora. Então ele já marcou para mim aonde ele está. E eu preciso do través dele. Pronto. Eu tenho aqui exatamente o ponto onde é o través. Se eu quiser transformar isso num fixo, então eu posso pegar aqui dessa linha A-Beam, vou levar ele para a página leg, e após aqui a posição e breve, ó, que é a próxima já, eu posso colocar o nosso fixo que eu acabei de criar. Ó. Pronto. Eu já sei que eu tenho o través de... que era isso aqui mesmo? Juiz de Fora. Través de Juiz de Fora está inserido aqui no nosso FMC também. Então, página fixa também é bastante útil aí para você fazer anotações, colocar coisas que te ajudem aí durante a navegação. A gente usa bastante em voo também. Então, eu tenho lá, eu já tenho a página fixa setada, certo? Lembrando que você pode mudar a qualquer momento aqui as velocidades que você está voando, tanto na subida, em cruzeiro ou em descida. Vamos supor que eu queira reduzir aqui para 250 nós. Eu posso vir aqui e já colocar 250 nós. Qual que é a vantagem de fazer isso e não vir simplesmente aqui e alterar para 250 nós? Porque quando eu faço isso, eu insiro lá no FMC, eu continuo tendo aqui o meu profile de descida, né? Vamos supor que abaixo de 250 nós, o controlador peça para você manter 210. Coloca aqui, ó. Ele já vai calcular, ó, pelo profile, para ele fazer essa redução para 250 nós agora e daqui a pouco reduzir para 210 nós, eu estou alto. Ele não vai conseguir. Ele conseguiria manter o profile se a gente estivesse voando o que ele tinha planejado lá no começo da descida. Se eu quiser voltar para aquilo, eu clico em econômico e executo. Ele vai corrigir a rampa aqui de novo, tá? Olha lá. Agora a gente já ficou alto porque eu já reduzi, então eu já perdi um pouco de descida aí enquanto a gente estava mexendo nisso aqui. Aqui também eu tenho quanto fora eu estou da rampa, tá? Quanto fora eu estou da rampa eu tenho aqui, ó. E algumas outras informações de ângulo e distância para o fixo que você está voando. Para finalizar esse vídeo de FMC, só para ficar claro, também algumas pessoas me perguntaram como é que fica a configuração das páginas aqui do FMC. Na decolagem, o Pilot Flying vai ficar na página Performance, que é essa página aqui, Takeoff, página Takeoff. Pilot Monitoring vai ficar na página Legs. Em voo, Pilot Flying vai ficar na página Legs, Pilot Monitoring vai ficar na página Progress. Durante a aproximação, Pilot Flying vai ficar na página Approach. Já vamos setar aqui o nosso flap. E o Pilot Monitoring vai ficar aqui em Progress até chegar na final, onde ele vai para Progress, página 2. E aí ele tem informação de vento que ele vai informando o Pilot Flying enquanto vai executando a aproximação. Normalmente a gente vai informar 1000 pés, 500 pés e nos mínimos a gente informa quanto está marcando de vento aqui. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham acrescentado alguma coisa. Qualquer dúvida, comentários, se inscrevam. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!